O que eu desejo não está aqui ainda. Preciso fazer algo para obtê-lo. E assim, você foi removido da verdade quântica. Manifestação quântica. A verdade oculta. Existe algo profundamente equivocado na forma como a maioria das pessoas foi ensinada a manifestar. Algo sutil, porém poderoso o suficiente para manter gerações inteiras presas em ciclos de espera, escrita, visualização e esperança apenas para descobrir que meses, até mesmo anos, passam sem a transformação que desejam. E a parte mais estranha é que não é porque a manifestação não funciona, é porque estão fazendo de forma muito lenta, não por escolha, mas por programação. Porque escondida dentro da ideia popular de manifestação, existe uma mentira tão sedutora que quase parece verdade, que você deve pensar sobre seu desejo tempo suficiente, visualizá-lo com clareza suficiente, repeti-lo com consistência suficiente, e eventualmente a realidade se reorganizará para trazê-lo até você. Soa razoável, lógico, até empoderante à primeira vista. Mas olhe mais profundamente e você encontrará uma suposição perigosa embutida nessa estrutura. Uma que silenciosamente programa seu sistema nervoso com atraso, com esforço e, acima de tudo, com distância. Essa suposição é esta: o que eu desejo não está aqui ainda. Preciso fazer algo para obtê-lo. E assim, você foi removido da verdade quântica. Porque no momento em que você define seu desejo como algo separado do agora, algo que deve chegar, aparecer, se desdobrar ou ser conquistado, você se colapsa em uma linha temporal onde ele não está. Você reforça a ilusão do futuro, da lacuna, do ainda não. E ao fazer isso, você inconscientemente vibra na frequência da ausência. É por isso que a manifestação frequentemente parece lenta. Não é que a realidade esteja resistindo a você. É que você está energizando a versão de você que ainda está esperando, que ainda acredita que tempo e esforço são necessários para preencher a lacuna entre quem você é e o que você quer. Mas o campo quântico não opera no tempo. Ele opera na coerência, e coerência não requer esforço, requer alinhamento. Quanto mais você tenta, mais você declara: isso ainda não é meu. Quanto mais você visualiza como algo no futuro, mais você treina seu sistema nervoso para esperar sua ausência no presente. E aqui é onde o engano se torna espiritualizado. Porque até ensinamentos bem intencionados reforçam o atraso. Confie no tempo divino. Eles dizem: seja paciente com o universo. Está vindo. Mantenha a fé. Mas na realidade quântica, o tempo não é um sistema de entrega. O tempo é um espelho. Ele reflete de volta para você a frequência que você está transmitindo agora. Não suas intenções, não seus quadros de visão, não suas anotações no diário, apenas seu sinal do agora. E se seu sinal do agora está carregado de desejo, urgência ou antecipação, então, o que você colapsa em forma é mais dessa energia. Mais coisas para desejar, mais coisas para antecipar, mais razões para esperar. Este é o desalinhamento central. Você não está aqui para perseguir a realidade. Você está aqui para colapsá-la. E colapsar a realidade não é um processo futuro. É um fenômeno presente. A verdade é que a manifestação nunca foi para ser uma técnica. Foi para ser uma lembrança, um ato de precisão de frequência, um estado de identidade vibracional tão claro, tão consistente, tão estável, que o universo não tem escolha senão espelhá-lo instantaneamente. Porque quando seu mundo interior se torna idêntico à linha temporal que você deseja, o campo deve responder. Isso não é mágica, isso é física. Mas a maioria das pessoas nunca atinge esse estado. Não porque não podem, mas porque estão presas na armadilha do tornar-se,
O ciclo interminável de autoaperfeiçoamento, a busca constante, a crença silenciosa de que devem conquistar sua transformação através de esforço espiritual suficiente. E toda vez que se sentam para manifestar com essa energia, ativam a linha temporal, onde a mudança ainda não aconteceu. É a frequência do quase, quase lá, quase pronto, quase digno. Mas o campo não responde ao quase, ele responde à incorporação. E aqui está a parte que a maioria não vai te contar, porque dissolve a necessidade da maior parte do conteúdo de manifestação. Quando você verdadeiramente entende como o campo quântico funciona, você percebe que não há nada para atrair. Você não é um ímã puxando coisas em sua direção. Você é um sintonizador travando em uma frequência que já existe. E uma vez travado, o que combina com essa frequência deve aparecer, não ao longo do tempo, mas em alinhamento. E o alinhamento acontece mais rápido que o tempo. É por isso que a manifestação parece lenta quando ensinada incorretamente e impossivelmente rápida quando incorporada corretamente. Porque a mudança não está em quanto tempo você tem feito o trabalho. Está em quão claramente você está transmitindo a realidade que diz acreditar. A maioria das pessoas está tentando se tornar magnética, mas a verdade é que você já é. A única questão é qual frequência você está estabilizando. Se é falta, você terá mais razões para precisar. Se é esforço, você terá mais coisas para empurrar. Se é incorporação, você terá loops de feedback instantâneos de alinhamento. E aqui está a realização radical. Você não precisa se tornar mais poderoso para manifestar mais rápido. Você só precisa parar de energizar a versão de você que acredita que leva tempo. O tempo não é a lacuna entre intenção e resultado. É a medida de quanto tempo leva para sua vibração parar de contradizer seu desejo. E uma vez que a contradição termina, a realidade se curva. Então a pergunta real não é mais como manifesto o que quero. A pergunta é, por que ainda estou acreditando que preciso esperar? Porque uma vez que essa crença se dissolve, a velocidade aumenta. Não porque você está correndo, mas porque a realidade não tem mais nada contra o qual atrasar. Você não está mais tentando fazer acontecer. Você está sendo a versão onde já aconteceu. E isso é mais rápido que o pensamento. O colapso quântico. Fomos ensinados a ver a realidade como algo externo, algo fora de nós, algo que se desdobra de acordo com leis fixas, regras previsíveis e tempo linear. Mas a física quântica, quando compreendida além das equações e dentro do tecido da consciência, revela algo radicalmente diferente, obscuro e muito mais empoderante. Que a realidade não se desdobra, ela colapsa. E ela colapsa em resposta direta ao observador, a você. Não a versão de você que está pensando, desejando ou esperando, mas aquela que está transmitindo agora mesmo uma frequência tão coerente, tão congruente, com uma possibilidade particular que o campo quântico não tem opção se não se organizar ao redor dela. Este é o atalho quântico, e ele desafia tudo que modelos lineares de manifestação tentam explicar porque remove o processo inteiramente. Ele ultrapassa o tempo, ele colapsa a distância, ele transforma potencial em forma, não através do esforço, mas através da dominância energética. A realidade que você experimenta não está sendo construída lentamente. Está sendo selecionada instantaneamente, repetidamente, com base na sua vibração. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não vê. O campo não espera você ficar pronto. Ele colapsa com base no que você observa. E observação no sentido quântico não é sobre olhar, é sobre ser. É por isso que as linhas temporais são tão fluidas. Você não está caminhando através do tempo como um passageiro. Você está colapsando o tempo como um condutor. Cada emoção, cada crença, cada sinal sutil que seu corpo emite está colapsando probabilidades infinitas em uma expressão singular,
seu agora. E ainda assim, a maioria das pessoas continua a se envolver com a realidade como se fosse rígida, fixa, lenta. Elas dizem coisas como: estou trabalhando em direção a isso ou está vindo, mas o que está realmente acontecendo é isto. Elas estão observando uma versão de si mesmas que ainda não tem isso, e travando isso dia após dia com seu foco. Você não está esperando a realidade alcançar. A realidade está esperando sua frequência estabilizar. No momento em que isso acontece, o atalho se ativa porque nada no campo quântico está verdadeiramente longe. Tudo existe como formas de onda sobrepostas, possibilidades. E essas formas de onda estão esperando para ser colapsadas por observação coerente. Quanto mais limpo seu sinal, mais rápido o colapso. Isto não é uma metáfora. Em experimentos de fenda dupla, elétrons se comportam diferentemente dependendo se são observados. Quando não observados, existem em um estado de superposição muitos estados potenciais de uma vez. Mas quando observados, eles escolhem. Eles travam na forma. Essa forma é influenciada não apenas pela medição, mas pela expectativa. O que significa que o que você espera colapsa no que você obtém. E é por isso que a maioria das pessoas colapsa o que teme. Porque o medo é um observador poderoso. É focado, carregado, repetitivo. Ele inunda o corpo com sinais que gritam para o campo: esta é minha realidade. E então o campo concorda. Ele colapsa perigo, atraso, decepção. Não porque o universo está punindo você, mas porque está respondendo com perfeita precisão à sua vibração. Você não está manifestando resultados, você está manifestando certeza. O campo responde não ao desejo, mas à dominância. E qualquer frequência emocional que seja dominante, essa é o que se torna seu mundo. Este é o atalho, mas requer abandonar as estruturas mentais que buscam controlá-lo. Porque no momento em que você tenta manipular o campo apenas com o pensamento, você introduz interferência. Você divide seu sinal. Você diz uma coisa enquanto vibra outra. E o campo, sempre fiel à frequência, colapsa o que você é, não o que você diz. Para usar este atalho, você deve se tornar o observador que não observa por prova, mas que observa a partir do saber. Esta é a diferença sutil entre visão alinhada e projeção esperançosa. Visão alinhada parece completa, fundamentada, inevitável. Não pergunta quando, não escaneia por sinais, simplesmente sabe, e esse saber cria colapso gravitacional. A onda se torna partícula, o potencial se torna forma, o imaginado se torna memória. Isso é o que torna a manifestação quântica não apenas mais rápida que o método tradicional, mas atemporal. Porque no momento em que você sai da lógica da manifestação baseada em tempo e entra no espaço da congruência de frequência, o universo cessa de atrasar. Ele espelha instantaneamente, e se ainda não parece instantâneo, não é porque o campo é lento, é porque seu sinal é inconsistente. Então, sua tarefa não é forçar a realidade a se mover mais rápido. Sua tarefa é se tornar tão singular em sua frequência, tão claro em sua identidade energética, que não há alternativa para o campo colapsar, senão aquela que você escolheu. É assim que a realidade encurta o tempo, não recompensando esforço, mas obedecendo coerência. E a maneira mais rápida de alcançar coerência não é pensando seu caminho para uma nova frequência. É sentindo-a completamente, vividamente, repetidamente, até que seu corpo acredite que é real, até que sua respiração a estabilize, até que suas escolhas fluam dela, até que se torne tão incorporada que a própria ideia de esperar pareça irrelevante. Porque quando você para de esperar, as coisas param de levar tempo, e nesse momento você não mais caminha em direção ao seu futuro, você colapsa nele. A frequência da emoção. Se pensamentos criassem realidade, sua vida já pareceria com seu quadro de visão. Você imaginou
repetiu, escreveu, viu em sua mente 1000 vezes. E ainda assim, para muitos, as mudanças permanecem sutis, lentas, incompletas. Isso não é porque você está fazendo errado, é porque você foi enganado sobre o que realmente colapsa a realidade. Não é o pensamento, é a frequência abaixo dele. O campo quântico não fala em palavras, não interpreta mantras ou entende afirmações. Ele responde apenas à coerência energética. E essa coerência é gerada pela emoção. Não qualquer emoção, mas aquela que vibra consistentemente no fundo do seu ser, quer você esteja pensando sobre seu sonho ou não. Este é o mecanismo oculto por trás da manifestação acelerada. O campo responde ao seu estado dominante, não à sua intenção consciente. Você pode escrever abundância toda manhã, mas se o resto do seu dia está saturado de ansiedade, o campo vai espelhar a ansiedade. Você pode visualizar amor na meditação, mas se seu sistema nervoso ainda espera abandono, o campo vai reforçar essa frequência. Isso não é punição, é precisão. O campo quântico é perfeito em sua precisão. Ele reflete o que você está transmitindo, não o que está solicitando. E o que você está transmitindo momento a momento é emocional. É por isso que a transformação acontece mais rápido quando você sente primeiro. Porque a emoção carrega o sinal. É a onda portadora que imprime sua realidade. E enquanto pensamentos podem definir a direção, é a emoção que fornece a voltagem. Sem voltagem, sem sinal, sem colapso. Então a chave não é pensar melhor. É sentir mais claramente, porque o corpo não espera por prova externa. Ele responde instantaneamente à instrução interna. E emoção é a instrução mais poderosa que você pode dar ao seu campo. É por isso que um único momento de gratidão sincera pode colapsar mais realidade do que semanas de repetição mental. É por isso que uma respiração profunda, tomada em plena confiança, pode abrir linhas temporais que o esforço nunca poderia alcançar. Emoção é a linguagem do colapso. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas perde. Emoção não é uma reação, é uma escolha. Não é apenas algo que acontece depois que você consegue o que quer. É algo que você deve gerar antes. Não como uma performance, não como um truque, mas como um sinal, como uma declaração, como a assinatura vibracional da versão de você que já tem o que está chamando. Porque essa versão, aquela que vive na realidade que você deseja, não apenas pensa diferente, ela sente diferente. Seu sistema nervoso está relaxado, sua postura está aberta, sua voz está firme, sua frequência é consistente. Não porque seu ambiente a fez assim, mas porque ela fez uma escolha de alinhar com o sentimento primeiro. E este é o segredo da velocidade. A manifestação se torna lenta quando a emoção é condicional. Quando você diz, vou me sentir abundante quando o dinheiro vier, ou vou me sentir amado quando o relacionamento aparecer, você coloca seu sinal ajusante da realidade. Mas na manifestação quântica, o sinal vem primeiro e o colapso segue. Então a questão não é o que eu quero. A questão é qual emoção se alinha com essa realidade. E estou disposto a gerá-la agora, incondicionalmente. Isso não significa fingir. Significa praticar congruência emocional. Significa mudar sua respiração, regular seu coração, mover seu corpo com a confiança de alguém que confia no campo. Falar como se já estivesse feito, não porque você está forçando crença, mas porque você rendeu a dúvida. E essa rendição, isso não é fraqueza, é poder. Porque na ausência de interferência emocional, o campo pode finalmente responder. É por isso que pessoas que não sabem nada sobre manifestação frequentemente manifestam sem esforço porque se sentem seguras, abertas, expectantes. Seu sistema nervoso está alinhado, seu campo está limpo. Não estão tentando, estão sendo. E ser, quando emocionalmente coerente, é a forma mais rápida de criação. Mas essa velocidade não é intensidade, é consistência.
Você não precisa sentir alegria em volume total o dia todo. Você simplesmente precisa retornar à emoção da sua linha temporal, desejada mais frequentemente do que retorna ao medo. E cada vez que faz isso, você reforça o sinal. Você se instrui. Você treina seu subconsciente, você sintoniza sua vibração e, eventualmente, o ponto de virada chega. A emoção se torna a linha de base e o campo responde com nova forma, novas oportunidades, novas sincronicidades, novos reflexos físicos da sua mudança interna. E você percebe que nunca foi sobre fazer mais. Foi sobre sentir diferente primeiro, mais rápido, mais profundo. Porque emoção ultrapassa a lógica. Ela reconecta o cérebro. Ela cria coerência entre coração e mente. E coerência, não concentração, é o que torna a manifestação instantânea. Então, se você quer velocidade, esqueça a planilha de técnicas. Esqueça a linha do tempo. Esqueça a pergunta: quanto tempo vai levar? Pergunte em vez disso: quão plenamente posso sentir isso agora? Porque no momento em que sua emoção combina com a memória do futuro, o campo não consegue distinguir a diferença. E quando o campo não consegue distinguir a diferença, a realidade colapsa rápido. A corporificação da realidade. A maioria das pessoas trata seu corpo como um passageiro no processo de manifestação, um observador silencioso dos desejos da mente. Mas, na verdade, o corpo não é um recipiente passivo. É a voz mais alta do campo. É a antena, o transmissor e a prova de coerência ou a ausência dela. E até que o corpo acredite no que a mente visualiza, não há sinal claro o suficiente para o campo obedecer. É por isso que algumas pessoas fazem tudo certo em sua prática de manifestação. O diário, a visualização, as listas de gratidão, e ainda sentem que nada está mudando, porque abaixo de todos os rituais, seu sistema nervoso ainda está vibrando a mesma velha história. Sua postura ainda reflete espera. Sua respiração ainda ecoa medo. Sua voz ainda carrega um tremor sutil de indignidade. E o campo escuta não o que você está dizendo, mas o que você está incorporando. Porque o campo responde mais rápido à incorporação do que a qualquer pensamento. Sua linha temporal, a versão da realidade que você deseja experimentar, não é algo em direção ao qual você se move. É algo no qual você entra vibracionalmente, tornando-se a versão de si mesmo que já vive lá. E essa versão não existe na sua cabeça. Ela existe na sua coluna, no seu batimento cardíaco, na sua química. É uma transmissão de corpo inteiro. E quando essa transmissão está limpa, a mudança acontece rápido. Mais rápido que a lógica, mais rápido que a estratégia, mais rápido que a dúvida pode argumentar. Mas incorporação não é sobre atuar, não é sobre fingir até conseguir. É sobre sentir até que se torne real. Não lá fora, mas aqui dentro, nas suas células, no seu tom, na maneira como você senta, fica em pé, fala, se move, respira. Porque no momento em que seu corpo começa a se comportar como se o futuro já estivesse aqui, o campo começa a colapsar essa versão em forma. Isso não é pensamento fantasioso, isso é arrastamento. Na física, quando dois sistemas oscilantes interagem, aquele com a frequência mais forte e estável puxa o outro para a sincronização. É exatamente o que acontece quando você incorpora sua linha temporal escolhida. Você se torna a frequência dominante e sua realidade externa, que está sempre ouvindo, começa a se reorganizar para combinar. Mas aqui está a armadilha. A maioria das pessoas ainda está esperando por permissão. Elas querem se sentir bem-sucedidas, mas apenas quando o negócio funcionar. Elas querem se sentir amadas, mas apenas quando alguém as escolher. Elas querem se sentir livres, mas apenas quando a conta bancária estiver cheia. E assim, seu corpo permanece leal ao passado. Sua linha temporal permanece ancorada na ausência. Seu campo reflete o que é familiar, não o que é possível. A mudança acontece quando você decide reverter a ordem. Sinta agora e deixe o externo seguir.
Isso não é ilusão, isso é instrução. Você está instruindo o campo com cada sinal que envia. Então, quando você escolhe relaxar na paz antes da evidência chegar, você está colapsando uma realidade onde a paz não depende mais de condições. Quando você abre seu peito e respira como se tudo estivesse funcionando a seu favor, você está sinalizando para o campo: isso já é verdade para mim. Quando você se move com certeza, você colapsa a incerteza. Quando você age da alegria, você dissolve a sala de espera do quando. Incorporação é o fim da esperança. É o fim da performance. É o começo da integridade vibracional. Porque quando seu comportamento reflete sua crença sem contradição, a velocidade com que a realidade se curva é chocante. Você para de precisar perseguir qualquer coisa. Você percebe que a versão de você, que estava sempre tentando, não está mais presente. E na ausência dela, o espaço se abre para algo novo. Esse algo não é encontrado na mente, é encontrado no corpo. A maneira como você acorda, a maneira como você ocupa espaço, a maneira como você diz sim sem hesitar. A maneira como você se mantém, não com arrogância, mas com certeza silenciosa, porque você não está mais manifestando a linha temporal. Você está vivendo-a. E cada segundo que seu corpo permanece nesse estado, seu campo estabiliza, seu magnetismo aumenta, o atraso se dissolve. E a lacuna entre o interior e o exterior se fecha com velocidade impressionante. Então aqui está seu checkpoint. Uma declaração não para o algoritmo, mas para você mesmo. Digite nos comentários: velocidade é um estado de ser. Diga como um código, um lembrete de que o que colapsa a realidade não é seu esforço, suas horas ou suas afirmações, mas a energia que você escolhe incorporar neste momento. Porque este momento é a manifestação, e se você pode sentir agora, então já está aqui. Atração reversa. Fomos condicionados a pensar na manifestação como um movimento para frente, como se estivéssemos sempre nos movendo em direção a algo lá fora, algo que existe além deste momento, esperando para ser conquistado, invocado ou atraído. Mas na realidade quântica, nada poderia estar mais longe da verdade. Você não está caminhando em direção ao seu futuro. Seu futuro está colapsando em você. E se você entende isso, tudo muda, porque o futuro não precisa do seu esforço. Não requer seus ensaios mentais constantes. O que precisa é ressonância. Uma correspondência vibracional tão clara que a linha temporal que você está chamando não tem escolha senão puxá-lo em direção a si mesma. Torna-se como um campo gravitacional. Não um que você gera, mas um com o qual você se alinha. A versão futura de você que já tem tudo não está à sua frente no tempo. Está cercando você em potencial. E no momento em que sua frequência se alinha com essa versão, você sente uma mudança não no mundo exterior, mas na bússola interior do seu ser. Você não está mais perseguindo. Você está sendo puxado. Esta é a manifestação reversa, não porque vai para trás, mas porque inverte a ilusão do controle. Mostra a você que o caminho mais rápido para seu futuro é rendição, não força. Presença, não projeção. Identidade, não desejo. Imagine isto: existe uma versão de você que já existe, vivendo na realidade exata que você tem tentado criar. Essa versão respira diferente, caminha diferente, pensa a partir da completude, sente a partir da paz, decide a partir do saber, e essa versão está enviando um sinal, sempre procurando por coerência. No momento em que você para de transmitir o ruído do medo, escassez e esforço, esse sinal se torna claro. Você sente a atração, não como uma ideia, mas como um empurrão incorporado. Uma inteligência magnética movendo você suavemente, mas inconfundivelmente, em direção a pessoas, lugares, decisões e sincronicidades que você não poderia ter previsto. Você não está mais criando o caminho,
Você está se alinhando à atração de uma linha temporal que já está estabelecida no invisível, uma que sempre esteve esperando você combiná-la. E quando a atração começa, parece tanto surreal quanto óbvio. Surreal porque a lógica do tempo e estratégia começa a se dissolver. Coisas acontecem sem causa, conexões aparecem sem esforço, insights chegam sem análise. E ainda assim, também parece óbvio, como uma lembrança, uma sensação de, claro, é assim que funciona. Porque lá no fundo, você sempre soube que a realidade se curva à frequência, não à força. Mas a maioria das pessoas nunca sente a atração. Por quê? Porque nunca param de empurrar. Estão tão ocupadas tentando fazer o futuro acontecer que abafam o próprio sinal que as guiaria até lá. Elas enchem o silêncio com táticas, elas entopem o campo com rituais. Elas obsessam sobre linhas temporais e métricas e sinais, nunca percebendo que ao fazer isso estão se ancorando à própria versão da realidade que estão tentando escapar. Você não pode sentir o futuro quando está viciado no ruído do passado. Você não pode ser puxado para sua linha temporal mais alta quando sua identidade ainda está emaranhada com aquela que não está pronta. No momento em que você escolhe neutralidade emocional, não excitação, não esperança, mas paz. O campo gravitacional do seu futuro se ativa porque a paz é a assinatura da incorporação. Ela diz ao campo, não estou mais tentando. E esse é o estado mais magnético que você pode oferecer. Este é o paradoxo da aceleração. Quanto mais rápido você quer, mais quieto você deve se tornar. Porque movimento não cria colapso. Coerência, sim. E coerência é uma quietude que zumbe abaixo da superfície. Um saber tão enraizado que não hesita, não persegue, não agarra, simplesmente recebe a atração e responde a ela com autoridade silenciosa. E sim, isso frequentemente exigirá decisões que não fazem sentido para a mente lógica. Você se sentirá compelido a parar de fazer algo que costumava parecer importante. Você sentirá um impulso de se mover, de falar, de dizer sim a algo que não pode explicar. Isso não é caos, é alinhamento. Você está sendo liderado não por preferência, mas por ressonância. Você começará a notar um novo ritmo. O tempo parece mais suave. Sincronicidades aceleram. Pessoas aparecem com mensagens que não sabiam que você precisava. Caminhos se abrem onde a resistência antes estava. Você não está mais empurrando para alcançar seu futuro. Você está respondendo à sua atração. E nessa resposta, você colapsa linhas temporais que teriam levado anos para navegar apenas através de estratégia. Esta é a frequência da inevitabilidade. Não é alta, não é dramática, é sutil, precisa, inegável. E uma vez que você experimenta este nível de alinhamento, você nunca mais cairá no velho modelo de tentar mais. Porque agora você sabe. No momento em que você rende sua identidade como aquele que está esperando, você começa a incorporar aquele que está sendo escolhido pelo futuro. Não porque você mereceu, mas porque você combinou. E quando você combina com o futuro, ele vem mais rápido do que você pensou ser possível. O momento do colapso. Há um momento que ninguém pode prever. Não exatamente. Um momento que não vem depois da 20ª visualização ou da 100ª afirmação. Não se anuncia com fogos de artifício ou sinais piscando. Frequentemente chega em silêncio, quieto, inesperado, quase despercebido até que tudo mude. Este é o momento do colapso, o ponto onde a onda se torna partícula, onde o invisível se torna visto, onde a versão de você que antes era apenas um sentimento se torna o mundo ao seu redor. Acontece mais rápido do que a lógica permite porque não segue lógica, segue frequência. E quando sua frequência estabiliza tempo suficiente, puramente o suficiente, o campo não tem escolha senão obedecer. Não porque você mereceu, não porque as estrelas se alinharam,
mas porque você parou de contradizer o que pediu. Você parou de vibrar como aquele que está esperando. Você se tornou aquele que se lembra. Este momento, quando chega, frequentemente pega as pessoas de surpresa. Você acorda um dia e percebe que o desejo não está mais ativo. Não porque desapareceu, mas porque já aconteceu em algum nível mais profundo que o tempo, e agora a realidade está simplesmente alcançando sua coerência. O que antes parecia distante agora parece óbvio, natural, familiar, como se sempre tivesse estado lá. Esta é a verdadeira velocidade da manifestação quântica. Não chega gradualmente, chega completamente formada, mas apenas quando a paisagem interna está pronta para segurá-la. E essa prontidão não é sobre fazer mais. É sobre se tornar menos contraditório, menos emaranhado em linhas temporais de quase, menos viciado em esperança, menos identificado com a versão de você que teve que lutar por cada avanço. Quando essas distorções caem, o que permanece é alinhamento inevitável. E alinhamento não espera, não atrasa, não precisa de permissão. No momento em que você está coerente, no momento em que seu corpo, respiração, emoção e consciência estão todos dizendo a mesma coisa, o campo colapsa rápido, às vezes instantaneamente, frequentemente de forma imprevisível, mas sempre com precisão. E quando acontece, você vai sentir. O chamado para de ser um anseio, o futuro para de ser um objetivo. E a necessidade de controle desaparece, não porque você desistiu, mas porque finalmente se sente escolhido pelo momento. Você se tornou o receptor, não o buscador. E o que você estava tentando manifestar se torna simplesmente o novo normal. Mas não confunda isso com um fim. O colapso não é a conclusão, é a porta de entrada. Porque o que colapsa não é apenas uma realidade, é uma identidade. E o que emerge é um campo inteiramente novo de possibilidade, um que requer um novo nível de consciência, um novo relacionamento com sua própria frequência. Você não está mais caminhando por um caminho, você está escrevendo-o em tempo real. E é por isso que a integração é tão vital, porque o momento do colapso é poderoso. Mas manter a coerência após a mudança é o que determina se essa nova linha temporal se torna permanente ou temporária, se expande ou desaparece. Um convite do coração. Se você chegou até aqui, isso não é coincidência. Você ressoou com essa frequência por um motivo. E agora, quero convidá-lo a fazer parte desta comunidade de almas que estão escolhendo manifestar de forma consciente, rápida e poderosa. Se este conteúdo tocou algo dentro de você, se sentiu aquela vibração de reconhecimento, de "é exatamente isso que eu precisava ouvir", deixe seu joinha aqui embaixo. Esse gesto simples não apenas me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo transformador para você, mas também é uma forma de você afirmar para o universo: sim, estou pronto para essa nova frequência. E se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito, porque aqui não compartilhamos apenas informação, compartilhamos frequência. Cada vídeo é criado com a intenção de elevar sua vibração, expandir sua consciência e acelerar suas manifestações. Ao se inscrever e ativar o sininho, você garante que cada nova transmissão chegue até você no momento certo. Lembre-se, você não está aqui por acaso. Você está sendo chamado para uma versão mais elevada de si mesmo, e eu estou honrado em fazer parte dessa jornada ao seu lado. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos expandindo juntos. Com gratidão e luz, sua jornada quântica continua aqui.